Oi, meninas, tudo bem? Oi. Tive umas falhinhas técnicas aqui antes de começar, por isso que eu atrasei um pouquinho, tá? Problemas assim acontecem. Ainda mais do jeito que a gente anda, né? Menina, hoje a gente começa o livro 2, tá? De Geografia. A gente encerrou o livro 1, hoje a gente começa com o livro 2, tá bom? Peguei um livro 2, Geografia, que ainda não pegou. Organiza aí para a gente começar. Só pegar minha chamadinha aqui de vocês, por favor. E alguém fez atividade de sexta-feira já? Qual Fizeram? atividade? Ah, tá. Eu te mandei lá no e-mail. Ótimo. Aqui foi entregue Eu na já te mostrei já mandei pelo WhatsApp, não foi? Aham, sim. Professora, Oi, Mirella. é para enviar a tarefa de sexta-feira? Pode me mostrar agora. Se estiver pronto, me mostra agora, não precisa nem me enviar. Tá? Ok, Mariana, vi. Mirella também. Tá bom. Aí eu vou estar enviando para vocês a correção dela depois, tá bom? Tô meio rouca. Vocês estão me ouvindo bem? Tia, eu também fiz a tarefa. Sim. Fez, né? A Alice me Sim. mandou já também. Luísa, acabei de ver. Ok? Vou compartilhar com vocês. Peguem o livro 2, abra lá na página inicial, que é a primeira página do livro, tá? Pra gente começar a discutir esse assunto, tá bom? Amanhã envio para vocês a correção dessa atividade, tá? De geografia. Só um minutinho aqui que eu vou abrir aqui, onde está meu livro, para mim compartilhar com vocês. Enquanto a minha tela abre, que hoje está um pouquinho enrolado, vou deixar a chamadinha para o final, como sempre. Quero que vocês deem uma olhadinha aí no assunto que vai tratar esse livro, deem uma olhada no sumário, deem uma olhada aí nos assuntos que serão tratados nesse livro a partir de agora. É de se observar que todo o nosso foco de estudo em geografia agora ele tem uma mudança, que foi esse livro 2. Aí eu quero que vocês observem um pouquinho dessas mudanças, tá? E deem uma olhadinha e escolha um ponto que você acha interessante para a gente estudar, assim, que a gente vai estudar, que chamou sua atenção e me explica por que chamou sua atenção, entendeu? Eu quero que vocês façam essa percepção aí. Deem uma Agora? olhada agora, enquanto eu compartilho a minha tela com vocês. Tipo, pra ver qual que você achou mais Qual que você interessante. acha interessante e por que você gostaria de estudar esse tema? O que você espera aprender com esse tema? Porque mudou completamente o nosso foco de estudo agora para frente. Aí eu gostaria que vocês fizessem essa análise aí e me falassem, tá? Uhum. Façam essa análise aí e me falem o que é importante. Não sei se eu estou abrindo aqui para compartilhar minha tela com vocês. Hoje tudo tá meio lento, né? A internet de vocês, como que tá aí? A minha tá um pouquinho devagar. Mas ela começa devagar e depois ela dá uma melhoradinha. Tem isso também. Deixa eu ver aqui. Tá faltando Ana Laura e Daniel, né? A Manu já justificou hoje, porque ela não vai poder estar presente. Tá faltando Ana Laura e Daniel. Os dois mais atrasados. Tia, Então vamos lá. Oi. eu acho interessante a guerra, que vai falar sobre a guerra, porque é um fato, assim, que me chama bastante atenção, porque eu acho uma coisa curiosa de, como é que pode dizer, de se entender direito. Entendi. Então, muito bem. Alice Guerra e os demais.
Eu prefiro, acho que o Muro de Berlim, porque fala que parece que a Alemanha foi dividida em duas, que é a República Federal e da Alemanha, então chamada de Alemanha Ocidental. Eu acho mais interessante. Assim, Vocês estão conseguindo ver minha tela? sim. Ok, Luiz. Então, a queda do Muro de Berlim, né? A Alice e as Guerras, o Luiz com a queda do Muro de Berlim. E o que mais? Tia, eu achei bem interessante as divisões do mundo durante a Guerra Fria. Eu acho que vai ser bem interessante a gente estudar isso. Ah, sim, realmente. E tá faltando quem falar? Eu acho que a Organização Política e Econômica Mundial, porque eu acho muito interessante, tipo, como os países se organizam. Realmente. É um ponto muito, muito interessante a ser observado mesmo. E tá faltando o nome dela? Eu acho que seria interessante estudar sobre a Guerra Fria. Guerra Fria. Realmente. Vocês conseguiram perceber o quanto esse livro está recheado de assuntos diferenciados, mas muito importantes para a nossa compreensão de como o mundo se constitui politicamente, né? Então, assim, é muita coisa boa, na verdade. O conteúdo é um conteúdo muito bom. O conteúdo também tem a sua parte geográfica, mas também tem a sua parte política, assim, histórica, que eu queria falar, né? Geografia vai entrar todo o espaço em que tudo isso aconteceu, como se organizou, né, esses países nesses eventos importantes da história, de sua história, e também a questão histórica, que é primordial para nosso entendimento. Aqui a gente tem uma interdisciplinaridade, a gente tem uma junção de duas disciplinas, que é um contexto histórico de tudo isso que aconteceu, ligado ao contexto geográfico, porque a geografia ela vai estudar a questão do espaço em que isso aconteceu, né? E o espaço geográfico, quando a gente diz espaço geográfico, nós estamos falando de todas as ações e vivências do homem em um determinado ambiente, tá? Então, realmente, assuntos muito importantes para ser trabalhados. Eu acredito que dá até para trabalhar com vocês também para a questão de algum trabalho sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a capa do nosso livro, né? Uma capa até muito chamativa, capa bonita. E aí a gente inicia com o capítulo 1. O capítulo 1, né? Nós vamos estudar como a nova ordem mundial foi constituída. E é um ponto até que a Luísa comentou que é algo que chamou muita atenção dela. E todos esses pontos que chamam a atenção de vocês, que vocês têm interesse em aprender, tudo está envolvido com essa nova ordem mundial, tá? Então, olha só, essa foto aqui é uma foto oficial do encontro do G20, né? Esse G20 teve o G12, todos os anos em que acontece essa reunião com todos os líderes políticos do mundo inteiro. Então, é uma reunião que chama-se mundial. Então, todos os presidentes, todos os líderes de todos os países são envolvidos nessa reunião, tá? Foi realizado, né, na cidade de Osaka, Japão, né? Esse aqui foi feito no ano de 2019, ano passado, tá? Então, aqui tem uma foto de todos esses representantes aí, tá bom? Representantes importantes. Então, aqui se reorganiza todas as principais potências, né, de todos os países. Aqui está o nosso presidente. Vocês conseguiram enxergar ele aí? Está aqui o nosso presidente, tá? E aí, olha só, perguntas importantes, né, que a gente deve fazer, né? Quais são os tipos de relação estabelecida entre esses países ou grupos de países atualmente, né? Então, olha só, o que a gente vai poder estudar, né? A gente vai estudar essas relações que são estabelecidas politicamente, os acordos, as ideologias que são feitas entre esses países, né? E aqui vem uma outra pergunta. Tia, você conhece coisas? na Dinamarca parece que tem príncipe, tipo, essas coisas de rei lá. Tem presidente ou é esse rei e rainha? Monarquia como na Inglaterra.
Né? Porque tem vários, tipo, a realeza lá tem muitas. Aí, nesse caso, quem vai é o rei ou a rainha que governa o país, tá? Alguns países ainda são monarquias, então, esses representantes que vão. Como alguns países não são democráticos como nós, são socialistas, como a Coreia é um exemplo de um país socialista, tá? E aí, olha só, né? Você conhece países ou grupos de países que mantêm algum tipo de relação na atualidade? Observem as imagens e identifiquem as relações estabelecidas, né? Então, olha só, né? Olha o que a gente tem, né? O cumprimento entre o presidente da Coreia do Norte, né? O Kim Jong-un, e a Coreia do Sul, Moon Jae-in, na vila fronteiriça de Panmunjom, no ano de 2018, tá? Isso aqui é uma demonstração das relações entre esses dois países, né? Eu não sei bem, parece que uma Coreia ela é socialista, a outra é comunista, tem essa divisão, eu tenho que verificar, não tenho certeza. Mas eu sei que existe, tá? E aqui, né, a foto que iniciou lá anteriormente, aqui está essa foto, novamente, tá bom? Então, meninos, né? Vamos falar então da geopolítica do mundo bipolar, a nova ordem mundial. O que quer dizer isso, né? O que nós vamos aprender? Vamos lá, conceitos importantes. Conceitos geopolíticos relevantes, regionalizações mundiais e geopolítica, globalização em empresas transnacionais, organização políticas e econômicas mundiais, organização política e econômica mundial do século XXI. Então, esses aqui são os conceitos importantes que nós vamos tratar nesse primeiro capítulo, né? Então, quais são os conceitos geopolíticos relevantes? A primeira coisa a gente tem que entender é o que é geopolítica. O que é a geopolítica? Ela está ligada, né? Então, ela é uma área de estudo ligada à geografia, à história, como eu disse para vocês. Eu disse no início que é uma interdisciplinaridade, né? Então, o que quer dizer interdisciplinar? É quando eu tenho um conceito de duas disciplinas em um único meio de estudo, que no caso é esse que a gente está tendo agora, tá? Então, a geopolítica ela é uma junção, né, da geografia, a história e as ciências sociais. E elas vão se preocupar com que tipo de relações, as relações diplomáticas, ou seja, são as relações que os países eles têm, eles se estabelecem. Diplomáticas quer dizer com líderes de países, de nações. E militares, né, entre os estados nacionais. Então, para entender a geopolítica mundial, é necessário a gente entender os conceitos de Estado, país, governo, nação e território. Então, marque isso daí, ó. Para que você entenda a geopolítica, você tem que entender primeiro os três conceitos importantes: o que é Estado, o que é um país, o que é um governo, e o que é uma nação e o que é um território, tá? Então, nós vamos começar entendendo o que é o Estado, né? O que o Estado ele é, o que o Estado ele se preocupa, tá bom? O Estado ele tem uma preocupação e a gente precisa entender que tipo de preocupação é essa que o Estado ele tem. Quais são as responsabilidades do Estado com o povo, com o cidadão, tá? Primeira coisa, né? O Estado é sempre escrito em letra maiúscula. Por quê? Porque é um conjunto de todas as instituições políticas e administrativas, tá? Então, ele organiza e governa o povo de um determinado território. Sempre um determinado território, ou seja, nós temos a organização política e administrativa do nosso. Respondem para mim. Nós temos Tia, cortou para mim o seu áudio. Eu percebi mesmo. Nós temos a organização política e administrativa do nosso estado. Qual é o nosso estado mesmo? Gente, que estado vocês moram? Goiás. Ah, isso. Vocês estão acordados? Estado de Goiás, isso mesmo. Quem governa o nosso estado atualmente?
Qual é o nome do governador? Caiado? Caiado, não lembro o nome, não. Caiado. Isso mesmo. Oi? Quem falou alguma Eu coisa? não lembro o nome, não. Eu ia falar, mas eu não lembrava o nome, não. Eu ia falar errado. Você tem É um que velho de saber. cabelo branco, mais ou menos. É o velho de cabelo branco que chama Ronaldo Caiado, tá ali. Não esquece. É importante saber essas coisas, tá? Então, marque isso daqui, ó. O Estado ele vai corresponder ao conjunto de todas as instituições políticas e administrativas que representam e organizam o governo do povo de um determinado território. Marque isso daí, tá? No seu livro. Então, faz a marcação, pode ser do parágrafo inteiro, porque tudo isso aqui é importante, tá? Então, um Estado ele vai defender a soberania do seu território e garante a aplicação das leis para que a sua população exerça a cidadania. Primeiro, o que é soberania? E segundo, o que é cidadania? Soberania é aquele que está comandando, aquele que tem um poder exercido, entendeu? Sobre um território. No caso, nosso é quem? O Estado, tá? Então, seu próprio livro traz essa definição. Soberania é o poder exercido por um Estado sobre um território. E cidadania é todos os direitos e deveres do cidadão em um país, tá? Então, tá aí o significado das duas coisas, tá bom? Então, o processo, né, de formação desses estados também é conhecido como isso aqui, ó, estados nacionais modernos. E ele teve um início, né, lá na Europa, nos séculos aqui, ó, 16 e 18. E quando isso começou? A gente está estudando isso em história, lembra lá? Quando a gente começa, como a gente está estudando, depois que teve a tomada da burguesia, né? A burguesia toma a França. E aí, quando a burguesia toma a França, constitui-se o quê? Um tipo de governo democrático, com um líder representante. E aí tem sim uma constituição. Quando eu falo que organiza-se uma constituição, eu estou falando que está organizando um Estado para governar, tá? Então, olha só, aconteceu a organização do Estado a partir da crise do feudalismo e a centralização política. Então, ó, os governantes eles passaram a exercer um poder político e administrativo dentro do seu próprio território. Esse é o papel dos políticos, né? É exercer um poder político e administrativo dentro do seu território. Os estados nacionais, eles vão assumir um monopólio, ou seja, né, forças policiais armadas, né, e dos mecanismos de formulação de leis. Para quê? Para manter a eficiência das normas de governança propostas pelo governo. Então, ou seja, sempre vai ter leis que nós, cidadãos, temos que cumprir, para que o Estado fique organizado, para que não haja confusão e nem bagunça, né? Então, na América Latina e na África, esse processo, né, de centralização política e constituição dos Estados nacionais ocorreu no século XIX e XX. Marque isso também, porque é importante vocês saberem desse início dessa organização geopolítica. Já o desdobramento, né, que ou seja, os movimentos de independência das antigas colônias, por exemplo, as europeias, né, aconteceu lá nos seus respectivos continentes há séculos para trás, que no caso foi século XVI e século XVIII, tá? Então, olha só, o Estado também, né, outra forma de denominar o Estado é chamá-lo de país, né? Ou seja, um território social, política e geograficamente delimitado e é habitado por uma população. Então, aqui prestem atenção, nós temos dois significados para o Estado. Nós temos o Estado como uma organização de governo administrativo e político de um determinado território, e nós temos um Estado com uma definição de país, por ser habitado por uma população, por ser delimitado e habitado por uma população. E o país ele tem uma organização social, política e geográfica. Então, prestem atenção, o Estado ele tem duas definições importantes. Ficou claro as duas definições?
Sim ou não? O silêncio quer dizer que não? Quem não compreendeu as duas definições? Sim, não ficou Eu. claro. Eu repito. Mais alguém? Mariana, você entendeu? Eu também, professor. Entendi. Então, vamos lá. O Estado ele tem duas definições importantes. Nós temos um Estado que é organizado de forma política e administrativa, que comanda um território, que no caso, nós temos o nosso Estado, né? Que é o Estado de Goiás, ele tem uma organização política e administrativa para comandar a população que pertence a esse Estado. E nós temos uma outra definição de Estado que é chamada também de país, por ser, então, considerado o país um território social, político e geográfico delimitado e habitado por uma população. Entendeu, Luiz? As duas definições? E aonde eu quero que você marque? A primeira coisa que a gente marcasse aqui, a primeira definição de Estado que a gente tem. Aqui, ó, esse parágrafo aqui. A segunda parte, a segunda definição de Estado... Tia, essa som saiu muito baixo para mim, eu não tô conseguindo escutar direito. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Então, ó, eu quero que vocês marquem lá a primeira parte, que é o primeiro parágrafo aqui, que é a primeira definição de Estado, que é essa parte exercida, né, pelo poder político e administrativo, tá bom? E aqui, ó, tá a segunda parte de definição do Estado, que é o que eu estou falando. Então, esse termo Estado, também chamado de país, ele é usado, então, como um sinônimo. Olha aqui, importante a gente entender essa palavra, para termos de nação ou pátria, tá? Então, todos esses termos, eles são utilizados para designar o país, né, em que as pessoas nascem, ou o sentimento de exaltação da pátria, né, a terra natal. Então, é importante entender isso aqui, tá bom? E aonde que a gente vai falar, né, de patriotismo, nacionalismo? Todos esses dois termos, eles estão vinculados à valorização da cultura, das belezas naturais, né, os símbolos do país, a bandeira que esse país ele tem, os brasões, os hinos, né, nacionais, tá bom? Por exemplo, quando a gente comemora, né, o nosso patriotismo, quando é comemorado o Dia da Nossa Nação, é justamente no dia 7 de setembro, não é mesmo? Que é o Dia da Independência do Brasil. Aconteceu lá em 1822, tem todo o contexto histórico quando isso aqui aconteceu, né? Isso aqui aconteceu quando o príncipe Pedro, né, Dom Pedro II, ele proclama a independência do Brasil. Então, aí é uma parte histórica. Ficou clara a questão de Estado? O que é o Estado? Ficou claro? Daniel, o livro é o 2, tá? Não estou conseguindo te ver, só estou vendo a imagem. Isso, livro 2. Ficou claro? Então, vamos entender o que é o governo. O governo nada mais é que uma das instituições do Estado. Então, ele vai se organizar, ele vai se estruturar com órgãos públicos, tá? Primeiramente, ele tem que ser constituído por indivíduos. Depois, ele tem que se organizar por órgãos públicos. E os órgãos públicos têm uma função. Quais são as funções dos órgãos públicos, oitavo ano? Pergunta para ser respondida. Quais são as funções... Tia, repete, por favor, eu não consegui escutar direito. Quais são as funções dos órgãos públicos? Cuidar das coisas direto para não acontecer erros em hospitais, essas coisas assim? Sim, isso mesmo. Está ligado a esse tipo de coisa. Então, quando eu falo em cuidar, eu estou falando de quê? Atender às necessidades dos cidadãos? Isso
Sim, atender as necessidades dos cidadãos, isso mesmo. E isso aqui, essa responsabilidade, né, é chamado de administração, tá? Administração. Então, essa administração, por que ela tem que ser importante? Para exercer aquilo que a Ana Laura acabou de colocar, conduzir, né, os rumos da sociedade, tá? Pode marcar isso aqui também, é importante marcarem isso aqui, tá? Então, os países que adotam esses regimes políticos, que são regimes democráticos, o governo de um estado ele é transitório, tá? E democrático. O que quer dizer isso, né? É quando um governo ele se perpetua no poder por muitos anos ou décadas, então ele mantém esse mesmo regime político, tá? E características autoritárias, que no caso, quais são as características autoritárias que a gente tem? Nosso presidente, né? Aí vem os representantes estaduais, tá bom? Engloba tudo, tá? Na questão de nível federal, a gente vai ter os deputados, né? Na questão estadual, nós vamos ter o nosso governador e aí a gente tem, né, também deputado, que a gente tem deputado federal no âmbito federal e deputado estadual no âmbito estadual. Nos municípios vai entrar quem? Os prefeitos e os vereadores, tá? Vocês sabem classificar essa ordem política, não sabe? Claro para vocês, né? Então vamos lá. Continuando, né? Então, o período, né, de cada mandato nos países democráticos tem regras, né? Então tem um período de mandato. E esse período, inclusive nos países democráticos, né, são leis que cada país ele determina em diferentes instâncias, né? O período de regimento que um representante político ele vai governar. Então, a gente tem quais as instâncias que a gente tem de poder de cada governo? Nós temos a instância municipal, a instância estadual, a instância provincial, distrital e federal, tá? Então, vamos entender as distribuições. Lembrando, cada representante do governo lidera em uma democracia por período de 4 anos, né? Podendo, então, ser prorrogado para mais 4 anos. No nosso país, com o novo governo, eles estavam tentando delimitar isso, né? Permitir que o representante ficasse no governo apenas por 4 anos e não tivesse o direito de ser reeleito. Eu não sei se isso foi aprovado, até porque eu não acompanhei isso, tá bom? Então, mas estavam tentando fazer essas mudanças na Constituição. Então, as atribuições, né, de cada instância de poder e leis que regem e regulamentam o dia a dia dos cidadãos de um país são determinadas onde? Importante saber isso aqui. Constituição. A Constituição, então, ela é importante por quê? É porque é nela que estão estabelecidas todas as leis importantes para reger um país, tá? Então, é na Constituição. Então, para haver, né, um governo e um Estado, tem que ser necessário a existência de uma coisa primordial. É necessário que exista um território, tá? E o território, o que é um território? Ele é constituído, né, de um espaço, tá, geográfico, aonde vivem ali certos indivíduos, ou seja, pessoas, tá? Ou próximas, ou não, tá? Mas tem que ter um conjunto de pessoas que vivem no mesmo local. Isso é território. É quando eu tenho um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos que vivem no mesmo local. Por exemplo, Anápolis é um território, tá? A Goiânia capital é um território, porque eu tenho um conjunto de pessoas que vivem nesse determinado local. Isso é território, tá? Então, o espaço geográfico é onde se desenvolvem essas relações sociais, relações culturais, relações étnicas de um povo ou até mesmo de uma nação. Quando eu falo de relações étnicas, vocês sabem definir o que é uma etnia?
que vocês acham que é? Uma pessoa que coloca a ética em prática? Não. Quando eu falo em... E colocar ética em prática é fazer o quê ali? Sabe Ai, definir? tipo, ajudar o próximo, fazer coisas boas, fazer coisa Ações correta, boas, né? Isso. Mas quando fazer eu falo coisa certa. isso, mas quando eu falo de etnia, eu estou falando de um conjunto de raça, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Conjunto de raças. No caso, a gente tem uma etnia muito miscigenada, nós brasileiros, né? Nós temos um histórico africano, um histórico europeu, né? E o histórico indígena. Então, a gente carrega na nossa raça, na nossa etnia, todos esses históricos aí. Então, a gente tem uma miscigenação, uma mistura de raças, né? Uma mistura étnica, tá bom? Então, etnia quer dizer isso. Continuando, né? O que é importante, né? Tudo isso que a gente está falando vai pertencer, então, a um povo ou a nação. E que significado isso traz, né? Isso aqui é um significado de pertencimento, que você pertence a um local, que você tem uma pertença nacional, né? Então, o reconhecimento dos membros dessa nação, tá bom? E aonde que existe esse reconhecimento? A gente vai observar onde? Nas expressões culturais que tem em cada nação, cada território, tá? Então, os costumes, padrões morais, hábitos sociais comuns, tá? Porém, todo povo tem um território próprio, tá bom? Como no caso aqui vai citar a África do Norte, os berberes, né? Dos curdos no Oriente Médio, os tibetanos na Ásia, entre outros, todos eles têm essas características morais e sociais comuns, tá? Meninos, então, assim, ficou clara essa questão? Ficou? Sim. Sim? Então, aqui, ó, só para a gente finalizar esse conceito, né? Vamos falar um pouquinho do nosso território. O território brasileiro, né, então, ele é construído a partir da sua ocupação pelos portugueses, né, desde o século XVI, né, num tempo de muita exploração dos recursos naturais. Então, o país ele se construiu com leis e forças militares bem semelhantes às de Portugal. Defendia, então, as colônias, né, de invasores, né, de outros países europeus. Então, o território colonial português, né, a língua portuguesa prevaleceu, né, com a independência. Então, o Brasil ele se constituiu, né, como um Estado nacional e também com um povo com características culturais semelhantes, tá? Atualmente, a geopolítica, né, que é esse estudo, né, da geografia, da história e das ciências sociais, ela estuda, né, como os estados se relacionam. Marca isso aí, é importante. Segundo as leis internacionais de respeito à soberania de cada país, tá? Então, quando o país ele é invadido, a ilegalidade da invasão é decretada, então todo o Estado é soberano sobre o seu território. Isso aconteceu desde o fim. Hoje em dia não é mais, tipo, as pessoas não invadem mais, tipo, o que pode acontecer é guerra por território, mas não as pessoas invadem, assim, Mas essas invasões, elas são feitas por guerras mesmo, entendeu? A gente tem na história um grande processo de invasão, é o que acontece lá no Oriente Médio, com os Estados Unidos, tá? Entendi. Então, assim, elas acontecem por meio de guerra. O nosso país, a nossa guerra é outra, não nesse ritmo de invasão, tá bom? Mas não deixa de ter outros tipos de batalhas, né? Só que os nossos conflitos não são contra países invasores. Os nossos conflitos são próprios dentro do nosso país, né? Entre as próprias, entre os próprios estados, assim. Que no nosso caso é a violência, questões públicas, administrativas, a desigualdade, tá? Mas assim, né? Quando que se estabeleceu essa ilegalidade, assim, essa questão geopolítica? Lá no fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, tá? Em que houve, então, a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Então, qualquer intervenção ou invasão a um território soberano, quer dizer, a uma nação, pode ser autorizada, né, pelo Conselho de Segurança desse organismo mundial. Então, quem é o nosso organismo mundial hoje que vai responder por todos os países do mundo? A ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Importante não esquecer desse conceito aí também. Se quiser marcar, marque, é importante marcar, tá bom? Então, assim, aqui, ó, eu recomendo que vocês façam a leitura depois, tá? É um conselho de segurança, né, da ONU, né? E quais são os objetivos que ela tem para governar o mundo todo. Tá bem aqui, tá? Então, é importante vocês lerem. Aí, para a gente terminar, vamos falar dos conflitos e tensões geopolíticas e a gente encerra por aqui hoje, tá? E eu vou deixar a atividade para vocês também da próxima página. Então, a gente tem aqui conflitos e tensões, né? Primeiro, o que são conflitos? Olha aqui, ó, tá bem aqui. Caracteriza pela divergência de ideias e pelo uso da força física e militar. Isso aqui é uma definição clara do que é um conflito. Tensões são momentos anteriores ao conflito, né? Nos quais dois ou mais representantes de ideias diferentes dão declarações ou tomam atitudes que têm como objetivo estabelecer críticas ou dar avisos a um oponente. Então, está aqui a definição das duas coisas. Então, a gente tem conflitos e tensões geopolíticas. Elas sempre existiram no mundo e existem até hoje. Então, muitas guerras que aconteceram ao longo da história fizeram parte da conquista de territórios e de expansão, né, de alguns estados, como, por exemplo, impérios que foram dominados, né, a dominação de colônias. Tudo começou por conflitos e tensões. Então, esses conflitos e tensões, elas podem ser internas ou até mesmo externas, mas sempre começa internamente. Sempre vai envolver grupos de um território, tá? E externo é só quando envolvem dois ou mais países. Então, quando eu entendo que eu tenho um conflito interno, quando o conflito está dentro de um território com um grupo pequeno. Quando esse conflito é externo, quando eu tenho dois países juntos, né, na causa de um conflito contra outro. E aí, meninos, para a gente terminar, né, a nossa explicação de hoje, eu passo para vocês essa atividade inicial desse capítulo, da página, deixa eu pegar a página 7. Só 3 questões, bem tranquilinhas, fácil de responder desse assunto que a gente conversou agora, tá? Vou fazer a chamada, esperem aí que eu vou fazer a chamada. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Alice? Professora, Oi, Mirella. Pode a perguntar enquanto atividade não precisa enviar para a senhora, não, né? Não, aí na quinta-feira que vem eu passo vocês para me mostrar na aula. Já faço a correção também, tá? Dessa atividade aqui? É, Ah, tá? tá, ok. Então vamos lá. Alice, Ana Laura, Daniel. Daniel, não tô te vendo, não. Tô vendo a porta, a parede, o teto. Você eu não estou vendo. Emanuele justificou. Luísa, Luiz, Mariana, Mirella. Daniel saiu da aula e deixou a câmera ligada? Só pode, né? Daniel ele é engraçado nessas videoaulas. Ou ele não gosta muito, ou ele